confirmada, então, aí uma chapa puro sangue do Partido Liberal. Flávio Bolsonaro anunciou como vice na sua chapa para a corrida presidencial o senador Alfredo Gaspar. Ele foi relator da CPMI do INSS. Mano Ferreira, Felipe Monteiro, lamento dizer, perderam a aposta. Um nome que não estava cogitado, um nome que não era citado. Ele foi ali, fez a sua campanha, né, a candidatura para renovar pelo Senado Federal por Alagoas, mas acabou surpreendendo aí todo mundo com esse anúncio de Alfredo Gaspar, que foi relator da CPMI do INSS, como eu disse. E Flávio Bolsonaro também surpreendeu, né? Não teve mulher nesse anúncio. Ele que prometia ali uma vice-mulher, se cogitou o nome de Tereza Cristina, mas por conta de questões partidárias acabou não sendo confirmada e ele não encontrou nenhum outro nome de mulher. Então agora forma a chapa aí puro sangue do Partido Liberal, porque Flávio Bolsonaro também não conseguiu angariar aí apoio dos partidos do Centrão, que nesse momento aí declaram neutralidade nesse primeiro turno para as eleições de 2026. Começo com Felipe Monteiro. Qual é a sua avaliação sobre a decisão, a escolha de Alfredo Gaspar, Felipe? Aí, todo mundo foi pego de surpresa, né? Todo mundo esperava uma mulher, né, para ser vice do Flávio Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro escolheu, né, o Alfredo Gaspar, né? A análise que posso fazer preliminar nesse momento é que o Flávio Bolsonaro escolheu uma pessoa do Nordeste, né? Sabe, tem que aumentar o público, né, eleitores dele no Nordeste, e o Alfredo Gaspar talvez seja um nome que poderia ajudar ele a ter uma aderência maior do Nordeste, especialmente em Alagoas, né, e Maceió. E também é uma pessoa muito ligada com a questão da segurança pública, né? O Alfredo Gaspar ele foi secretário de Segurança Pública de Alagoas. E, além de tudo, Marília, ele teve um protagonismo muito grande na CPMI do INSS, né? Que trouxe, né, o escândalo do INSS, né? Trouxe o governo, trouxe vários políticos ligados à base do governo, né? Especialmente o PDT, especialmente pessoas ligadas ao Lula, como Lulinha, né, para o centro desse escândalo do INSS. Né? Fez um relatório completamente discutível, né, muito mais político do que jurídico, tanto é que pediu no relatório, né, inclusive, a prisão, né, do Lulinha. Então, eu creio que o Flávio Bolsonaro queira exatamente isso, né, queira colocar uma pessoa que incomodou, né, a base do governo, incomodou o PT, incomodou o PDT, né, durante a relatoria da CPMI do INSS. Então, as eleições devemos ver esse assunto voltar à tona, né? E, além disso, uma pessoa do Nordeste, né? Agora, a nota triste que eu falo, Marília, em relação a esse assunto, que é a primeira eleição que eu lembro que não vai ter nenhuma mulher disputando o cargo, né? Seja presidente, seja vice-presidente, né? Em 2022 tivemos a Simone Tebet, né? Em 2018 tivemos várias mulheres também. A Manuela Dávila como vice do Haddad, né? Em 2014 tivemos a Dilma, a Marina Silva em 2018, em 2014 tivemos a Dilma, tivemos a Marina Silva também candidata, né, presidência da República. Então então se fala muito em mulheres na política, fala muito em proteção das mulheres, fala muito em dar espaço na política para as mulheres, e pelo visto vai ser a primeira eleição e não teremos nenhuma mulher em uma chapa presidencial. Veja só, né, que pena. Encaixar nós mulheres em todos os espaços, na prática, é muito difícil, é muito complicado. Vamos lá, Mano Ferreira, para a sua avaliação sobre a escolha. Eu falei que era senador, mas é deputado. Deputado federal, ele lançou ali a candidatura para o Senado Federal, mas agora ali vem como vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Exatamente, Marília. Surpreendente, né? Porque todos esperavam uma mulher, porque havia a avaliação de que é um público que a família Bolsonaro tem bastante dificuldade, mas parece uma estratégia de tentar sair da defensiva, no sentido de tentar sair desse lugar que traz a atenção para uma fraqueza da candidatura e partir para a ofensiva, no sentido de que a presença de Alfredo Gaspar vai inevitavelmente nos fazer falar da CPMI, do INSS e do pedido de prisão do Lulinha,
que foi feito pelo Alfredo Gaspar como relator da CPI. Então, ele consegue, com esse movimento, pelo menos de partida nessa campanha, sair de uma análise que fala das fraquezas da sua chapa, como o ponto fraco do público feminino, para partir para o ataque, né? Fazendo com que o seu vice lembre de uma fraqueza do presidente Lula no sentido de, mais uma vez, mais um escândalo de corrupção, nesse caso, o roubo dos aposentados, e ainda por cima com a acusação que vai diretamente no centro do poder, porque fala do filho do presidente da República, o Lulinha. Então, acredito que essa é a primeira questão, né? Parece uma estratégia de sair da defensiva para a ofensiva. Me chama a atenção, além disso, duas coisas. Primeiro, o protagonismo e a importância do senador Rogério Marinho, que foi mencionado como quase o padrinho dessa escolha, né? O Rogério Marinho é, dentro do PL, considerado um político mais sério, né? Um político mais tradicional, que carrega uma tradição da política no Rio Grande do Norte, que tem uma grande penetração, uma grande capacidade de diálogo em todo o campo da direita, não apenas no bolsonarismo, mas para fora do bolsonarismo, né? Teve uma história no PSDB, foi relator da reforma trabalhista ainda no governo Temer. Então, tem toda uma história na política que transcende o bolsonarismo, muitas vezes é apontado como um ponto de referência da racionalidade dentro da campanha, enquanto a gente sabe que no caso da campanha dos Bolsonaro tem outros pontos que muitas vezes não são tão racionais assim. Outra coisa que me chama a atenção é o tamanho de Alagoas na política brasileira, né? Porque Alagoas, que apesar de ser um estado com a população pequena, uma das menores populações do Brasil, já elegeu o presidente da República, Fernando Collor, elegeu sucessivos caciques, manda-chuvas do Congresso Nacional, como Renan Calheiros, como Arthur Lira, e agora traz para a chapa presidencial da direita Alfredo Gaspar ocupando a vice-presidência. Então, é impressionante a força política que o estado de Alagoas consegue imprimir na nova República, apesar de populacionalmente não ser tão expressivo assim, né? Vale dizer, o Alfredo Gaspar, ele teve como desempenho a melhor votação em Maceió, capital do estado, a segunda melhor votação para deputado federal no estado de Alagoas, mas isso do ponto de vista da população nordestina, né, não quer dizer que ele seja alguém tão popular em outros estados, né? Ele é mais conhecido em Alagoas do que nos outros estados da região Nordeste, né? Então, não necessariamente a sua presença pode ser, digamos assim, generalizante do ponto de vista de capital político para outros estados nordestinos, mas certamente, até pelo sotaque, pela história de vida, vai conseguir trazer uma interlocução com o eleitor nordestino, que também é, nesse sentido, um ponto fraco de Bolsonaro, né? Ele perdeu com boa vantagem para o presidente Lula em 2022, então não deixa de ser também uma estratégia de tentar conseguir um voto regional mais fortalecido na região Nordeste. É isso. Antes da gente dar continuidade, você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo, mas no nosso canal do YouTube a gente continua com o nosso papo. Voltamos já já com vocês. Eu vou trazer aqui uma matéria que a nossa audiência lembrou, quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube. O Felipe Monteiro, eles nos lembraram que nós temos sim uma candidata mulher, ela do Partido Unidade Popular, é a Samara Martins, que foi confirmada à presidência da República no último dia 26 de julho, durante convenção em São Paulo. Ela vai disputar aí o cargo com a chapa Puro Sangue, com a sindicalista Raquel Brício, né? A Samara, ela tem 38 anos, é dentista do Sistema Único de Saúde, ativista dos movimentos popular, negro e das mulheres. Em 2022, ela foi candidata a vice-presidente na chapa que foi encabeçada pelo Léo Péricles. E Samara Martins, ela deve representar a única candidatura feminina na corrida ao Palácio do Planalto. Agora, em 2026, temos então aí uma única mulher, né, ali, um único partido que traz mulher no centro desse debate, sendo que
Todos os outros candidatos levantam a bandeira de que precisam atingir o voto feminino, que precisam proteger as mulheres, mas na teoria é tudo muito bonito, mas na prática eles escolhem homens. Nesse